procure pelo selo e confira os produtos de hoje. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Amado ouvinte da Band 1360, aguardo por você para nos conectarmos às quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, sempre na Band, no programa 100% Educação. Um abraço. ZYJ 464, Rádio Bandeirantes, Rio, 1360 kHz. A rádio que briga por você. 8 horas no Rio. No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Paulo Passarinho. Bolsonaro fortalece posição de Paulo Guedes e decide fundir atuais ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio Exterior em uma só pasta. Em nota, presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, protesta e Paulo Guedes apenas ironiza. Para o economista, o governo Bolsonaro irá salvar a indústria apesar dos industriais, lembrando que o país se desindustrializa há 30 anos. Ao mesmo tempo, o presidente eleito recua e confirma a intenção de também unificar ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, apesar dos protestos e críticas dos ambientalistas e do setor exportador. Enquanto isso, o governador eleito Witzel quer atiradores de elite em ação para abater bandidos como forma de deter violência no Estado. E no campo da oposição, Ciro Gomes dispara críticas contra o PT e a pretensão do partido em hegemonizar uma frente de oposições contra Bolsonaro. Direção do PT, por sua vez, quer liderar a resistência no Congresso e defende que Haddad articule frente democrática junto à sociedade civil. E Guilherme Boulos participa de ato na Avenida Paulista, convocado pela Frente Povo Sem Medo, e procura se projetar como liderança popular de oposição a Bolsonaro. Aqui no Rio, movimentos sociais, partidos e lideranças políticas em reunião formalizam criação de uma frente de resistência democrática e aprovam calendário de mobilizações. Essas e outras notícias nessa quarta-feira, 31 de outubro do ano de 2018, do programa Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. O jogo começa a ser jogado. Apesar das inúmeras divergências aparentes no governo Bolsonaro, o presidente eleito do governo eleito do Bolsonaro, o presidente eleito parece começar a decidir. E decidir a favor, principalmente, do seu dito superministro, Paulo Guedes. Bolsonaro ontem tanto decidiu aí a fusão das atuais pastas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio Exterior, como também fundir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Em relação à fusão dos ministérios da área econômica, isso evidentemente fortalece a posição de Paulo Guedes, que inclusive aproveitou e ironizou as críticas que partiram da Confederação Nacional da Indústria. Ele não poupou palavras e nem ironia, afirmou que a indústria brasileira, na verdade, ela sofre de uma crise há 30 anos e o país se desindustrializa. E, claramente ironizando, disse que o seu governo, o
governo de Bolsonaro, irá salvar a indústria, apesar dos industriais. A fusão, por sua vez, dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, tanto contraria a ambientalistas, como também ao próprio setor exportador, que teme, por exemplo, algumas retaliações no comércio internacional, em função justamente da não só declarada fusão desses ministérios, onde aponta-se que a partir dessa fusão a área do meio ambiente estará subordinada à pressão do chamado agronegócio, como principalmente compra-se uma briga danada aí quando o próprio governo Bolsonaro aponta que uma das suas intenções seria denunciar, inclusive, aquele acordo climático de Paris. O setor exportador, na verdade, começa a perceber que esse tipo de encaminhamento para questões relevantes aqui no Brasil e relevantes no exterior pode trazer muita dor de cabeça, especialmente aos interesses de exportadores que cada vez mais procuram aí expandir os seus negócios pelo mundo afora. Aqui no Rio de Janeiro, Witzel, por sua vez, defendeu a utilização dos tais atiradores de elite para abater bandidos com ou sem fuzil na mão. Ele, inclusive, conseguiu avançar em relação às suas propostas de campanha. Ele afirmava claramente que os atiradores de elite deveriam abater a todo e qualquer bandido que viesse a portar um fuzil. Agora, ele quer carta branca para a polícia e esses atiradores de elite abaterem quem quer que seja. Basta o policial identificar à sua frente um bandido. Qual o critério? A critério do próprio policial. Então é o verdadeiro bang-bang em curso. E, por sua vez, a oposição começa também a mostrar aí todas as suas particularidades e, principalmente, diferentes pretensões. Ciro Gomes atacou violentamente o PT e toda a sua pretensão de hegemonizar uma frente de oposições contra Bolsonaro. Muitos afirmam que Ciro Gomes tentará justamente fortalecer uma posição que já está sendo discutida a respeito de uma frente reunindo partidos como o PDT, como o PCdoB e o PSB, e deixando o PT numa faixa própria. O problema é que o PT, ontem reunido, a sua direção, decidiu claramente que caberá ao partido liderar uma resistência no Congresso. O PT dispõe da maior bancada na Câmara dos Deputados e considera que esse papel será inevitável dentro não só da Câmara dos Deputados, mas dentro do Senado, dentro do Congresso. E possivelmente haverá aí muitas batalhas, porque, me parece, haverá também uma ofensiva contra a nossa atual Constituição, com a tentativa de aprovação de propostas de emendas constitucionais. Para tanto, isso, na verdade, vai enfrentar uma dificuldade, que é a vontade aí do governador Witzel, aqui do Rio de Janeiro, o governador eleito, de prorrogar essa intervenção militar. A intervenção militar na área da segurança aqui no Rio inviabiliza a tramitação de propostas de emenda constitucional. A propósito disso, Onyx Lorenzoni, futuro chefe da Casa Civil, e que tem divergências abertas já com o Paulo Guedes, ele declarou claramente que é contrário a se retomar aí a proposta de reforma da Previdência articulada no governo Temer e já aprovada, inclusive, em comissão especial da Câmara. A mesma posição tem o senador eleito por São Paulo, o Major Olímpio. São duas posições fortes dentro do futuro governo Bolsonaro e mostra claramente as dificuldades aí para se enfrentar uma das questões que uma das questões apresentadas como prioridade para o próximo governo, que seriam a continuidade das mudanças nas regras previdenciárias. Mas, voltando ao campo da oposição, ao mesmo tempo que o PT quer liderar essa resistência dentro do Congresso, também quer liderar uma frente democrática na sociedade civil. Só que, desta feita, o PT quer que o próprio ex-candidato, o Haddad,
venha a estar à frente dessa articulação. O problema é que isso, evidentemente, esbarra tanto nas posições de Ciro Gomes, como aparentemente nas posições do próprio Guilherme Boulos, que foi candidato pelo PSOL, é a maior liderança do movimento dos trabalhadores sem teto, e na segunda-feira, inclusive, por sua conta e risco, ele convocou atos em todo o Brasil para justamente o dia de ontem. E realizou um ato na Avenida Paulista, onde ele claramente procura se projetar como a principal liderança popular contra Bolsonaro. Aqui no Rio, o chamado para esse ato, na verdade, resultou numa reunião importante que agregou aqui no Rio de Janeiro movimentos sociais, partidos políticos, lideranças políticas dos mais diferentes campos da esquerda e do campo democrático, e acabaram, essas lideranças, esses movimentos, acabaram formalizando a criação de uma frente de resistência democrática, aprovando inclusive um calendário de mobilizações que envolve desde a resistência contra essas anunciadas mudanças na Previdência, em torno da contrarreforma da área da Previdência Social, como principalmente um conjunto de mobilizações que envolvem desde as mulheres até a resistência da população negra, especialmente em função aí do Dia do Zumbi. Então, nós temos aí um campo fértil na área da oposição para explorarmos justamente essa possibilidade de construção de uma frente de resistência a um governo que acaba de ser eleito, tem suas divergências claras, mas terá, acima de tudo, uma crise econômica que continua a causar dor de cabeça aos brasileiros, seja por conta aí do desemprego, da dificuldade de se arrumar uma colocação no mercado de trabalho, seja através, principalmente, e aqui o Rio de Janeiro é um triste laboratório de tudo isso que vem ocorrendo no setor público, a degradação dos serviços públicos, a degradação dos serviços que deveriam atender a nossa população, da educação ao transporte público, da saúde à assistência social. Por isso, nós queremos que, especialmente as forças de oposição, estejam de fato muito atentas e cultivando a unidade. Não é hora de rompermos em torno de projetos pessoais ou perspectivas próprias, uma frente que merece a necessidade da fusão de todos os esforços para uma efetiva resistência contra posições que nós sabemos antinacionais, antidemocráticas, que estão presentes no interior desse movimento que levou Bolsonaro à presidência da República. Todo cuidado é pouco. A opinião do Faixa Livre. Trânsito. Agora o motorista que segue em direção ao centro da cidade pela Avenida Radial Oeste vai perder tempo na altura da Avenida Maracanã, movimentação com ponto de retenção por ali. Pelo outro lado da linha do trem, pela Visconde Niterói, não observa problemas. Apenas antes, próximo do viaduto ali da Mangueira, o motorista vai sentir alguma dificuldade, mas à frente, na altura dos Bombeiros, melhora a movimentação. Para quem segue pela rua São Francisco Xavier, movimentação intensa nas proximidades da Avenida Maracanã. A Veda City coloca solução nas suas mãos. Prevenir é melhor que remediar. Na hora de impermeabilizar piscinas, use Veda City na sua construção. Proteja sua casa e seu bem-estar. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade
legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Na zona oeste da cidade, o motorista que segue pela Avenida Ayrton Senna vai encontrando boa movimentação em ambos os sentidos. Para quem vem da Cidade de Deus, há trecho de retenção na altura da Avenida Edgar Werneck, em direção a Ayrton Senna, influenciando para quem está na estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes. Ainda acontece uma operação policial na Cidade de Deus, movimentação bem intensa por ali. A Fast Shop antecipou a Black Friday. Todos os dias, novas ofertas antecipadas com o preço da Black Friday. Entre agora no site da Fast Shop, procure pelo selo e confira os produtos de hoje. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvinte, com o início da nossa edição dessa quarta-feira, 31 de outubro do ano de 2018, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando o áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço faixa.livre@yahoo.com.br ou também para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde vocês podem também acompanhar ao vivo e a cores nossa transmissão diretamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes no Rio de Janeiro. E dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, eu cumprimento o candidato à presidência da República pelo PSOL e liderança também do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, bom dia. Paulo, bom dia a você e todos os ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado por você nos atender, Boulos. E, em primeiro lugar, parabéns pela sua campanha à presidência da República pelo PSOL. Foi uma campanha absolutamente atípica, uma campanha onde tivemos episódios extraordinários, desde o impedimento da candidatura do ex-presidente Lula até o atentado que vitimou Jair Bolsonaro, bem como esse disparo de mensagens de forma massiva das chamadas fake news, algo que deverá ser apreciado muito bem pelo Tribunal Superior Eleitoral, na medida em que há muitas ações no tribunal que questionam e principalmente procuram comprometer a candidatura de Bolsonaro com esse tipo de crime. Em todo caso, nós temos uma conjuntura muito grave pela frente e, de alguma maneira, muitos setores da própria oposição se surpreenderam com a convocação que você fez na segunda-feira por atos por todo o Brasil. Atos justamente para, no meu ponto de vista, dar início à constituição de uma frente democrática contra os desmandos que possivelmente nós teremos aí no governo do Bolsonaro. A sua iniciativa provocou polêmicas, Boulos. Eu queria começar por aí, sem prejuízo inclusive de considerações da sua parte em relação à sua própria campanha à presidência da República, que, sem sombra de dúvida, deve ter sido uma experiência extremamente rica e importante para você. Mas, especialmente, o que te levou àquela convocação na segunda-feira dos atos por todo o Brasil para o dia de ontem? Olha, Paulo, primeiro esclarecer, até porque as eleições terminaram, mas as fake news não terminaram. E durante o dia de segunda-feira e mesmo o dia de ontem,
houve uma série de fake news e de interpretações equivocadas, para dizer o mínimo, dizendo que nós convocamos os atos porque nós não reconhecíamos a eleição do Bolsonaro. Isso não é verdade, nós reconhecemos a eleição do Bolsonaro, ao contrário do que Aécio Neves fez em 2014, essa não é a nossa postura. Agora, o fato do Bolsonaro ter sido eleito presidente não quer dizer que ele pode tudo. Ele não é imperador, ele não é dono do Brasil. Um presidente tem que respeitar as garantias constitucionais, tem que respeitar a liberdade de manifestação, tem que respeitar a oposição, tem que respeitar os movimentos sociais e não atuar com uma verborragia destrutiva, como mesmo depois de eleito, ele manteve esse candidato, dizendo que movimento é terrorista, dizendo que a oposição tem que ir para o exílio ou para a cadeia. Então, nós chamamos uma manifestação para dizer que nós seguiremos na luta pela democracia e pelos direitos sociais. É importante que se diga, um dia depois da sua eleição, já havia uma discussão do Bolsonaro, do Paulo Guedes com a equipe do Temer e com os parlamentares atuais para votar a reforma da Previdência ainda em 2018. Nós estivemos nas ruas para barrar a reforma da Previdência quando foi proposta pelo Temer e estaremos também sendo proposta pelo Bolsonaro. Então, veja, esse ato, essa mobilização que foi chamada ontem, aliás, com muito sucesso, importante que se diga, aqui em São Paulo tinha mais de 30 mil pessoas, no Rio de Janeiro a opção foi por transformar numa plenária, que também foi muito cheia no centro da cidade. E muito importante, Boulos, e muito importante pelo calendário, inclusive, de mobilizações que foi aprovado, né? Claro, mas veja, é importante dizer que nós não vamos nos deixar vencer pelo medo, que nós não vamos nos deixar vencer pelas tentativas de intimidação. Reconhecer uma eleição e reconhecer um presidente eleito é uma coisa. Ser obrigado a se silenciar diante das coisas que ele diz ou das iniciativas que toma é uma outra coisa completamente diferente. Nós acreditamos na constituição de uma frente ampla pela democracia no Brasil. É a isso que nós vamos nos dedicar no próximo período. Agora, aproveitando, Paulo, você iniciou a sua consideração sobre o primeiro turno, a nossa candidatura. Essa foi uma eleição marcada pelo medo e marcada pelo ódio. Foi uma eleição atípica. É difícil medir ela com a régua de eleições anteriores. É evidente que a nossa votação no primeiro turno foi muito aquém daquilo que a gente pretendia, foi muito aquém daquilo que a gente esperava. Mas nós não temos a menor dúvida que essa candidatura teve o papel de plantar sementes para o futuro, né? Apresentou um projeto com coragem, apresentou um projeto de mudança, de esperança, com consistência. E quando a gente planta semente, nem sempre o tempo da colheita é o tempo que a gente quer, nem sempre é o tempo de uma eleição, mas nós não temos a menor dúvida que virá e que nós contribuímos para acumular força para um projeto de mudança e de resgate da esperança do povo brasileiro. Agora, Guilherme, em relação à sua campanha, como é que você vê as críticas que apontam que a campanha acabou colando por demais nos interesses do PT e particularmente naquela bandeira com relação à liberdade de Lula e a possibilidade do Lula concorrer à presidência? Para muitos setores, esse primeiro etapa da sua campanha acabou fazendo com que a proposta que você encarnava perdesse força e se confundisse com o próprio PT. Como é que você vê esse tipo de crítica? Olha, Paulo, primeiro, a prisão do Lula foi um atentado à democracia no país, desde o meu ponto de vista. A prisão do Lula foi uma prisão sem provas, casuística, com interesse político de retirá-lo do processo eleitoral. Eu não sou daqueles que silencia diante de arbitrariedades porque elas são deferidas contra os outros. Eu não sou daqueles que esperam a arbitrariedade chegar na minha porta para eu poder me manifestar contra ela, porque aí já é tarde também, né? Eu não coloco aquilo que eu acredito, a defesa de princípios, a defesa da democracia, abaixo de qualquer cálculo eleitoreiro. Essa é a posição que eu tenho e foi a posição também
da enorme maioria do pessoal na condução dessa campanha e na construção desse processo. Acho que a defesa da democracia, a defesa da liberdade do Lula e do direito de concorrer à presidência foi necessária, e acho que a nossa campanha não diminuiu com isso, ao contrário, né? Mostrou o seu compromisso com bandeiras, mesmo que elas não tivessem a conveniência eleitoral do momento, né? Quando a gente seguia só por conveniência, o nome disso é oportunismo, né? Eu não ficarei com essa pecha para a história. Agora, quem viu a campanha eleitoral viu que nós fizemos as diferenciações, fiz isso em debate na televisão, questionei o Fernando Haddad no primeiro turno pelas alianças com o Eunice Oliveira, pelas alianças com o Renan Calheiros, estabeleci a diferenciação com a pauta que foi, enfim, defendida ou aplicada pelo PT nos 13 anos de governo, defendendo, por exemplo, a democratização das comunicações no Brasil, defendendo uma reforma tributária que não foi feita, defendendo uma reforma agrária, aí não apenas em relação a uma diferença com o PT, mas diferente em relação ao Ciro Gomes, que foi de maneira muito curiosa erigido, inclusive no Rio isso teve uma força, até a votação dele foi bastante expressiva em proporção à nacional, erigido como se fosse uma figura de salvação da esquerda, houve todo um voto útil em torno do Ciro Gomes, se esquecendo que a vice dele era a Cássio Abreu, né, representante do ruralismo, representante do agronegócio. Nós fizemos essa diferenciação, inclusive no último debate da TV Globo. As pautas necessárias para caracterizar a diferença do nosso projeto foram colocadas de maneira clara e evidente durante toda a campanha. Eu não acho que possa se atribuir a isso a votação que nós tivemos, né? Toda campanha naturalmente comete erros, né? Erros são parte da vida política e do processo político, mas eu acredito que a principal razão, se é que devemos buscar uma única, da dificuldade que nós tivemos eleitoralmente no primeiro turno, tem a ver com o clima político muito marcado pelo medo, que levou a um voto útil na reta final, o medo do campo progressista em relação à ameaça democrática representada pela candidatura de Bolsonaro. Eu acredito que isso foi decisivo. E o problema é que essa situação das diversas forças de oposição aí ao campo do Bolsonaro, a rigor, vão se manter agora, nessa fase onde a gente discute, inclusive, a importância da formação dessa frente. Eu queria conversar nesse momento sobre isso com você. Qual é a sua concepção de frente para esse momento? Porque o Ciro Gomes, realmente, ele tem, de alguma maneira, procurado se destacar aí, se diferenciar de maneira muito clara do próprio PT. O PT que, segundo ele, quer continuar hegemonizando o campo da oposição e, no seu ponto de vista, isso não é o conveniente. Me parece claramente que ele quer se descolar do PT e se apresentar ele mesmo como uma alternativa mais consequente para o campo oposicionista ao Bolsonaro. Por sua vez, me parece que você sai dessas eleições com uma projeção muito importante. Inclusive, com relação aos resultados eleitorais, é importante destacar que o PSOL conseguiu superar aí as exigências da cláusula de barreira que estavam em vigor para essas eleições. Haverá outras etapas aí a serem superadas, mas essa de 2018 o PSOL conseguiu cumprir, o que não deixa de ser uma vitória importante. Mas como é que você vê os passos, então, desse conjunto de oposições que, por um lado, me parece tem a necessidade de estarem unificadas por conta aí da ofensiva possível, certa, do governo Bolsonaro contra direitos, contra interesses nacionais. Por outro lado, há claramente concepções divergentes. O Ciro Gomes, me parece, claramente
procura-se descolar aí do campo do PT e articular uma alternativa de centro-esquerda ou mesmo de centro-direita, porque uma das consequências dessa eleição é que os chamados partidos da centro-direita foram muito derrotados, não é? E me parece que o Ciro Gomes está de olho aí nessa turma, até porque ele tem um pé lá no agronegócio que é importante para viabilizar essa sua projeção num campo político que me parece estar carente agora de lideranças, a não ser que o próprio Dória venha se colocar. Eu queria uma consideração sua a respeito disso. Mas o mais importante, do seu ponto de vista popular, como é que você vê a constituição dessa frente ampla? Olha, Paulo, para que essa frente possa funcionar, primeiro ela tem que ser ampla de verdade. Ela tem que incluir partidos políticos e também movimentos sociais, lideranças, enfim, figuras que estejam genuinamente preocupadas com a defesa da democracia e das liberdades democráticas do nosso país. Eu quero aqui reiterar, o Bolsonaro foi eleito, muita gente tem nos questionado, vocês falam em defesa da democracia, mas o Bolsonaro foi eleito democraticamente. Foi eleito, né? Enfim, existem as denúncias de Caixa 2 e fake news que o Tribunal Superior Eleitoral esperamos que faça a investigação adequada. Agora, o fato é que democracia não é apenas a eleição do presidente, é respeito à Constituição, é respeito às oposições, é respeito à liberdade de expressão e de manifestação. E o Bolsonaro fez inúmeras falas no último período, inclusive já como presidente eleito, que significam ameaças a esses valores democráticos. Então, a Frente Ampla se coloca em torno disso, com todos os setores que estão com essas preocupações e também defendem os direitos sociais do nosso povo. Nós imaginamos uma construção que seja diversificada, que inclua várias representações sociais e políticas. E, para isso, ela não pode ter hegemonismos. Nenhum pretenso hegemonismo do PT, nenhum pretenso hegemonismo do Ciro Gomes. Uma frente como essa não pode ter dono, senão ela já começa mal, né? Uma frente como essa, ela precisa ter um respeito às diversidades dos vários campos políticos e caminhar para uma construção que seja democrática, que seja ampla e que possa fazer uma resistência, uma oposição efetiva para além do parlamento, né, durante o governo do Jair Bolsonaro. Guilherme, eu tenho muitas participações dos ouvintes, eu queria que você fizesse um ping-pong aqui, rapidamente, para ver se a gente contempla todas as perguntas aqui, questões levantadas pelos ouvintes. Em primeiro lugar, a Janete Silva dá parabéns a você pela coerência, e ela diz: você me representa, concordo que não podemos deixar que o arbítrio bata a nossa porta e precisamos reagir. O Jorge Pérez diz o seguinte: bom dia a toda a família Faixa Livre, bom dia a você também, Jorge, e dá os seus parabéns a você pela correta posição nessa eleição e por ser um exemplo de valente guerreiro. Deixa as suas saudações. Obrigado, Janete, obrigado ao Jorge. O Vilmar, ouvinte da URCA, lhe pergunta: como anda a interação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto com o PSOL? Haverá filiações no sentido de se ter muitos candidatos a vereadores e prefeitos em 2020? Essa interação é correta ou são movimentos distintos? Olha, em relação a esse ponto, o que aconteceu nas eleições de 2018 foi uma aliança do PSOL com o MTST, com o PCB, com a articulação dos povos indígenas do Brasil, com a Mídia Ninja, com a Intersindical, um conjunto de movimentos sociais que construíram essa aliança junto com o PSOL e com o PCB, que resultou na minha candidatura ao lado da Sônia Guajajara. Os próximos passos dessa aliança, como ela vai se construir, se consolidar, ainda vamos discutir, não tivemos tempo de discutir isso ainda, nós saímos agora há poucos dias do segundo turno das eleições. Após o fim do primeiro turno, a gente se dedicou com muita firmeza e de cabeça na construção de uma campanha democrática, no caso, defendendo a candidatura do Fernando Haddad, e vamos ter tempo nas próximas semanas de debater sobre a aliança que foi construída e quais são os seus próximos passos. Agora, a Sônia Nunes faz uma pergunta direta a você: se você continuará afiliado ao PSOL e se você pretende ser candidato à presidência novamente.
Olha, Sônia, eu sou filiado ao PSOL, isso foi parte dessa aliança. Como eu disse, nós vamos discutir o futuro dessa aliança adiante. Agora, eu não sou daqueles que saem da eleição de 2018 pensando em 20 ou em 22. Eu acho que a vida vai muito além do calendário eleitoral. Eu estou preocupado com a reforma da Previdência que pode ser aprovada nas próximas semanas. Eu estou preocupado com o que vai ser o governo Jair Bolsonaro em termos de perseguição aos movimentos sociais, em termos de retirada de direitos, em termos de ataque à democracia. Eu acho que antes de pensar na próxima agenda eleitoral, é muito importante que a gente pense o que vai ser esse fim de 2018 e o ano de 2019. Agora, a Déia Cozzolino, ela volta a tocar aí na convocação do ato de ontem. Ela te pergunta, Boulos, não seria mais prudente aguardar estrategicamente que o próprio governo fascista comece a se desgastar? Eles estão ávidos para violar os direitos dos opositores. Os atos de ontem foram um sucesso, né? Nós tivemos milhares de pessoas nas ruas de todo o país, pessoas que estavam, por vezes, acuadas, intimidadas pelo discurso do Bolsonaro e que encontraram força uma nas outras indo às ruas. Tem momentos muito fortes, muito simbólicos desses atos de ontem, das pessoas dando as mãos, das pessoas se fortalecendo e se sentindo mais seguras por estar ao lado das outras nas ruas. Esse ato foi um ato simbólico, esse ato foi um ato para mostrar que vai haver presença de rua, que vai haver luta pela democracia no Brasil e que o Bolsonaro não pode fazer tudo aquilo que ele queira. Né? Ele foi eleito um presidente, não foi eleito um ditador. Foi esse o aviso desse ato. Né? E acho que foi fundamental a iniciativa da Frente Povo Sem Medo de ter chamado esses atos por todo o país. Agora é evidente, havendo ataques, havendo uma reforma da Previdência, havendo, por exemplo, a votação da tentativa de tipificar movimento social como terrorismo, né? Os movimentos sociais, as frentes sociais e políticas vão se organizar também para fazer manifestações democráticas. Na reunião aqui do Rio, Boulos, não sei se você já recebeu um informe, foi aprovado um calendário de mobilizações que envolve justamente a necessidade de estarmos todos muito atentos no que pode acontecer nessa área previdenciária. É importante destacar também que o arraial lá do Bolsonaro também não se entende a respeito de se dar prosseguimento a essa contra-reforma da Previdência, que já teve sua aprovação numa comissão especial da Câmara e poderia agora ser votado, teria necessidade de se votar 2 vezes na Câmara, no plenário da Câmara. Mas parece que os próprios bolsonaristas não se entendem muito a respeito disso. Em todo caso, é necessário muita atenção. Há também a convocação para o Dia do Zumbi, há também a ideia de um ato contra a violência às mulheres, que é algo que preocupa e é necessário estarmos todos juntos, bem como o Dia dos Direitos Humanos. Então, são datas importantes aí, onde justamente a oposição popular a Bolsonaro poderá cada vez mais se afirmar. Eu acho que é fundamental, Paulo. Fui informado, sim, do calendário que foi tirado ontem. Acho muito importante. Isso também já está sendo pensado em outras cidades do país. É importante dizer que, enfim, nós seguimos resistentes, nós seguimos nas ruas, sem deixar de respeitar o resultado das urnas, mas lutando pelos valores que a gente acredita. E eu te agradeço imensamente por essa entrevista, Guilherme. Te parabenizo por todo esse esforço aí de uma campanha que nós sabemos foi bastante dura, mas foi fundamental para se afirmar que é possível lutar e, principalmente, pensar num Brasil diferente, um Brasil para os trabalhadores. Muito obrigado. Um bom dia para você, um forte abraço. Obrigado, Paulo. Bom dia. Forte abraço a você e a todos os ouvintes do Faixa Livre. Até a próxima. Conversamos aqui com o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e foi candidato à presidência da República pelo PSOL nessas últimas eleições. Vamos agora a um primeiro intervalo. Voltaremos em seguida. Cobertura, precisão,
Jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Trânsito. Agora o motorista da Rádio Bandeirantes que segue pela linha amarela vai se deparando com movimentação intensa no trecho de Inhaúma com destino ao Fundão. Quem sai de Irajá pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr. vai encontrando trechos de lentidão entre Irajá até as proximidades de Tomás Coelho. Movimentação intensa na chegada a Inhaúma. Agora, você administrando todos os celulares da sua empresa de um jeito fácil? Claro que dá. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Trânsito. A chegada ao centro do Rio pelo elevado do gasômetro congestionada agora. Teve o fechamento de uma agulha no acesso à Avenida Francisco Bicalho, na altura da rodoviária. Isso desde o início da semana ainda preocupa aí, vai prejudicando a movimentação na região. Motorista que vai pela via expressa da zona portuária com destino à zona sul da cidade não encontra dificuldades. Vejo retenção no acesso ao elevado Paulo de Fronten com destino ao túnel Rebouças. Da creche após graduação, conheça os colégios Futuro VIP. Visite uma de nossas unidades. Ligue 0800 282 8213. Seu futuro VIP é agora. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. De volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. O Camilo Mendes nos parabeniza aqui pela entrevista com o Guilherme Boulos. E ele também aproveita e diz: Ciro como liderança? Não. O Ciro Gomes claramente ele procura aí um espaço. Há uma dúvida. Ontem eu fiz um comentário aqui a respeito do que eu entendo aí do movimento do Ciro Gomes, buscando se projetar como liderança de um campo que me parece ficou completamente órfão depois dessas eleições, que é o campo aí da centro-direita, não é? Eu caracterizo assim esse campo que antes era ocupado principalmente pelo PSDB. É verdade que o Dória foi eleito governador de São Paulo, ele claramente procura se colocar como alternativa de direção ao próprio PSDB em relação ao Alckmin, em relação aos tucanos históricos, tipo Fernando Henrique ou José Serra, mas o fato é que o Dória está num campo que me parece não é bem da centro-direita, é da extrema-direita. Eu acho que ele pode se colocar aí como um dos articuladores da frente bolsonarista. Essa que é a questão. Se isso for verdade, haverá aí de fato uma orfandade desse campo aí da centro-direita. E eu acho que o Ciro, apesar da sua posição que ele mesmo se coloca como centro-esquerda, eu acho que o Ciro pode querer pescar nessas águas, nas águas da centro-direita. Porque outra alternativa seria ele se afirmar como, de fato, uma liderança de centro-esquerda, procurando principalmente atrair o PCdoB, o PSB, ao seu PDT. Parece, inclusive, que há uma articulação dentro do Congresso nesse sentido. A grande questão é que, nesse campo da centro-esquerda, eu considero que o PT continua a ser
a maior força e exercerá uma forte capacidade de atração em relação, inclusive, ao próprio PCdoB, por exemplo, ao PSB e mesmo ao PDT. Então, como que vai se dar aí essa disputa de forças no campo da centro-esquerda entre o PT e o Ciro, eu não sei. O fato é que é necessário uma oposição de esquerda, e é nesse sentido que é necessário prestar muita atenção nos movimentos do PSTU, do PCB e principalmente do PSOL, com essa aliança aí com o MTST, do Guilherme Boulos e outros movimentos sociais. Eu acho daí é que poderá sair aí uma forte articulação mais à esquerda e enfrentando questões que, me parece, o PT abriu mão de enfrentar e o próprio Ciro Gomes, né? Muito menos. Então, é isso. Bem, mas na ponta da linha vamos continuar a refletir sobre essa nossa realidade com o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, professor Roberto Romano. Professor Roberto Romano, bom dia. Bom dia, Paulo. Como vai você? Tudo indo, né? Muito apreensivo aí com os resultados das últimas eleições, os resultados para a presidência da República e também para os governos estaduais. Nós aqui no Rio temos uma tríade da pesada agora, né? Porque como prefeito temos o Crivella, como governador o Witzel e como presidente o Bolsonaro. Você há de convir que não é uma posição muito confortável aqui para os cariocas e fluminenses. Em todo caso, vida que segue, luta que continua. E você, como vê esse quadro pós-eleitoral? Com muita apreensão, como sempre. Eu, outro dia, estava refletindo e pensei o seguinte, enquanto o Juscelino Kubitschek propunha 50 anos em 5 para o futuro, nós regredimos 50 anos em 5 para o passado. De repente, eu me vi, como no dia do golpe de 64, no meio de pessoas histericamente indicando o dedo contra os comunistas, contra os terroristas, exigindo repressão, delatando, por exemplo, essa mocinha que fez um canal para que os pais delatem os professores. Então nós estamos entrando naquilo que no Pasquim se chamava de o dedo duro, né? Então, evidentemente, é como se nós, em vez de caminharmos para o futuro, nós sempre regredimos para o passado. E daqui a pouco nós estaremos, evidentemente, chegando à Vila Rica, né, e com o esquartejamento dos inimigos do rei, né? Então, esse é um ponto que me preocupa muito aqui no Brasil, essa violência larvar, né, que está dentro da sociedade e que, de vez em quando, extrapola para o plano mais amplo da política e elege os famosos vingadores, né? E esses vingadores é dado todo o poder. Vai depender, eu acho que, da capacidade de inteligência deles, porque no caso o último vingador que nós tivemos, Fernando Collor de Mello, deu um tiro no pé com o fisco, né? Vejamos o que o Paulo Guedes vai fazer. E não é uma ironia da sua parte. O próprio Bolsonaro claramente declarou que gostaria de ter um país de 40, 50 anos atrás. Então, de fato, se a gente recua no tempo, dá para se assustar. Até porque as fraturas que nós temos na nossa sociedade, Roberto Romano, são imensas e se ampliam, né? E especialmente essa questão aí da violência que volta a fazer parte de maneira explícita da disputa política é realmente preocupante. Agora, esse é o Brasil que nós temos, é um Brasil, na verdade, extremamente violento nas suas relações cotidianas. E me parece que isso, inclusive, influenciou muito o eleitorado, né? Essa pregação dos candidatos que foram eleitos, inclusive o próprio Bolsonaro, esse governador eleito aqui do Rio de Janeiro, o Witzel, todos eles procuram se apresentar como paladinos na luta contra a violência. O Witzel ontem chegou a radicalizar, a extremar ainda mais a sua proposta de se utilizar aí de atiradores de elite. Na fase de campanha, ele dizia que a polícia deveria ter carta branca para matar quem portasse um fuzil. Deveria ser fuzilado imediatamente o cidadão que tivesse com um fuzil nas mãos. Ele ontem conseguiu
agravar ainda mais a proposta. Ele quer atiradores de elite que possam atirar em qualquer suspeito. A ordem é matar. Ou seja, é de fato uma situação completamente anormal e preocupante, não é? Exatamente, e corresponde bem ao vídeo do próprio Bolsonaro, que eu assisti pela primeira vez. Eu não tinha assistido esse vídeo, na televisão portuguesa, ele dizendo uma coisa que era muito comum no começo do golpe de 64, que o que salvaria o Brasil era uma guerra civil, no qual pelo menos 30 mil mortos existissem, né? Então, esse é um ponto que me parece está sempre sendo reiterado por setores mais extremados da vida política nacional. Esse é um ponto que me preocupa bastante. Agora, Roberto, como é que você vê objetivamente as possibilidades do governo Bolsonaro avançar nas suas próprias posições? Porque a gente observa há divergências claras na sua equipe. Em relação à questão da Previdência, que o Paulo Guedes reafirma que é uma prioridade, vozes importantes do campo bolsonarista se opõem. O próprio futuro chefe da Casa Civil, aquele deputado Onyx, ele é contrário a essa tramitação da reforma nos termos em que já foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. O Major Olímpio, senador eleito aí de São Paulo, já disse claramente que não só não concorda, como se for colocado em votação, ele vota contra. Então, como é que você vê essas divergências no campo bolsonarista? Olha, é uma coisa muito normal, porque esse programa inteiro foi agregando várias tendências e vários interesses, né? E ele não é um partido, digamos, inclusive eu vejo um pequeno defeito quando se compara, não é, esse PSL ao nazismo, ao fascismo, porque na verdade tanto o fascismo quanto o nazismo era um núcleo sólido, coeso, e mesmo assim, veja, com a instalação do governo de Hitler e também de Mussolini, o próprio setor aliado ou companheiro foram mortos. Eu lembro da Noite das Longas Facas, né, onde a SA foi excluída do governo. Então, foi extinta, né, praticamente, suas lideranças assassinadas, né? Era uma espécie de nazismo popular, não é isso? Exatamente. Então, veja, esse é um ponto. Eu acho que quando se faz uma análise de ordem social, política e histórica, não se pode aplastar as diferenças e as diversidades. E nesse caso é muito claro, existem várias tendências. Veja agora a briga dos industriais paulistas, né, contra o futuro ministério, né? Então há uma série de expectativas que estão sendo desautorizadas, né? Então vai ser um trabalho muito difícil conseguir uma condução unificada e, sobretudo, ao modo militar. Aqui, boa parte dos auxiliares do Bolsonaro e ele próprio são acostumados, né? Então, esse vai ser um ponto sério. Outro elemento que deve ser considerado também é que nós vimos os holofotes colocados sobre aqueles generais, coronéis que falam a linguagem ainda de 64, mas as Forças Armadas são outra realidade. Então, evidentemente, no caso, por exemplo, ambiental, setores das Forças Armadas já estão apresentando óbices aos interesses dos ruralistas. Então, veja, vai ser um momento de acomodação muito tenso internamente dentro desse governo vitorioso e vai, como você bem disse aí no começo da nossa conversa, antes de começarmos a nossa conversa, ele vai ter que enfrentar uma oposição bastante aguerrida, que não saiu batida violentamente. Se nós compararmos em termos políticos o que aconteceu no domingo passado com 2016, nós vemos que as forças oposicionistas a esse status quo ainda têm muita vitalidade. Então, realmente, nós veremos momentos muito interessantes de confronto de interesses e de posições doutrinárias.
De fato, esse desenho aí pós-eleitoral aponta que o que houve foi um naufrágio da chamada centro-direita, né? Ou a direita tradicional. Nomes como o Romero Jucá não conseguindo se reeleger mostram muito bem como essa centro-direita ela sucumbiu frente à situação eleitoral. E a esquerda ou a centro-esquerda conseguiram reagir, não é? A maior bancada da Câmara é a do PT e o PSOL, que é uma bancada muito aguerrida e pequena, ela dobrou o seu número de parlamentares agora. Ainda é muito pequeno o número, mas de qualquer maneira mostra que existe um amplo campo de oposição popular no país, e eu acho que isso que é o mais relevante. Agora, com relação aos industriais, de fato é uma situação muito, muito grave, porque eles tanto se opõem à criação desse superministério na área da economia, fundindo aí as pastas da fazenda, do planejamento, da indústria e do comércio exterior, e também eles divergem dessa fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Inclusive, eles têm muita preocupação com o que pode acontecer para as exportações brasileiras, porque, além de tudo, o Paulo Guedes investe contra o Mercosul, que é um mercado que, bem ou mal, a quem nós exportamos produtos de maior valor agregado, né? Fora disso, é a exportação de produtos agrícolas e minerais, e especialmente para a China, que parece que é um adversário do governo Bolsonaro, para os países árabes que podem comprar uma briga com o Brasil, caso o governo Bolsonaro resolva, de fato, transferir a embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Então tem muitas arestas aí no campo aí da burguesia que apoiou o Bolsonaro, né? Exatamente, e sem falar naquilo que desgastou enormemente o regime de 64, que são os atentados aos direitos humanos, né? No programa de Bolsonaro e sobretudo, nos seus seguidores mais rígidos, né? Nós temos aí a abolição de praticamente todos os direitos fundamentais das minorias. As minorias não existem para eles, né? E aí, evidentemente, você tem a Europa bastante definida em favor dos direitos humanos e, inclusive, com consequências comerciais e com o trato de país a país. Então, você tem aí uma dificuldade bastante grande de abrir uma trilha, e o que sobra é o famoso consolo dos Estados Unidos, que também não tem muita disposição de trabalhar e favorecer a economia brasileira, a não ser em termos estratégicos para possivelmente utilizar o Brasil como instrumento de pressão sobre a Venezuela e etc. Então, a situação é complicada em termos internacionais, é complicada em termos internos, e vai ser necessária muita engenharia política, que eu não vislumbro pessoas dentro desse governo com capacidade disso. Você falou do Onyx Lorenzoni. Ele é uma pessoa conservadora, de direita, mas que tem um trato bastante, digamos, técnico com o Congresso. Então ele sabe onde a tecla não deve ser tocada, né? Então me parece que pessoas como ele na Casa Civil vão ser assim, uma espécie de esteio de manutenção desse governo em relação ao Congresso Nacional. E Roberto Romano, como é que você vê a relação dos militares com esse governo Bolsonaro? Há quem diga que o governo Bolsonaro representará a volta, e é desta feita sob a bênção das urnas, dos militares ao poder. Outros afirmam que, na verdade, os militares da ativa guardarão uma distância do governo Bolsonaro, inclusive por conta, e eles conhecem melhor do que ninguém quem é Bolsonaro, por conta inclusive de todas as incertezas, inseguranças que poderão caracterizar o governo Bolsonaro. Qual é a sua opinião? Como é que você vê o papel dos militares? Eu aproveito e até informo, nós entrevistamos aqui, antes das eleições, o general Durval Andrade Neri. É uma liderança da reserva dos militares, participa aí dos bastidores da campanha do Bolsonaro. A gente procurou explorar algumas questões junto a ele,
porque ele sempre se considerou, ou se colocou como um nacionalista, o que, convenhamos, não é muito coerente com as posições do Paulo Guedes. Por outro lado, ontem nós entrevistamos, Roberto Romano, o presidente interino do Clube Militar, o presidente, inclusive, que está no lugar do Hamilton Mourão, que virou agora o vice-presidente eleito do Bolsonaro, não é? E o Raul Passos, a propósito disso, nosso ouvinte, ele até comenta aqui, nos dá bom dia. Bom dia a você também, Raul. E ele comenta: assisti as 2 entrevistas que o programa fez com os generais e tenho a impressão de que os mesmos estão se fazendo de sonsos ou sendo enganados pelo capitão. Tudo isso por conta das posições que me pareceu muito frágeis de ambos os generais frente ao que o Bolsonaro vem contando e frente a uma certa tradição dita nacionalista das Forças Armadas. O general ontem, o presidente interino do Clube Militar, inclusive, nos mostrou, no meu ponto de vista, uma ingenuidade a respeito, inclusive, das relações internacionais, do papel dos Estados Unidos no mundo, que me impressionou muito, negativamente, eu confesso isso. Qual é a sua opinião aí sobre essa relação dos militares com Bolsonaro? Olha, me parece que o mais importante é justamente as lições que boa parte da oficialidade aprendeu com o fim do regime de exceção, né? Evidentemente, eles não têm nenhum interesse em arcar com excessos que retornem ao momento mais duro do AI-5 e das torturas e tudo mais. Esse é um ponto que me parece fundamental. E ele tem insistido muito no seu papel de instituição de Estado e não de instituição ligada a um partido ou a um governo, né? Então, esse ponto me parece que é o tal do espírito de corpo das Forças Armadas, que impede, no meu entender, por enquanto, pelo menos eu não tenho evidências contra essa ideia, que impede um embarque maciço de toda a oficialidade, né, nesse projeto de governo, né? É evidente que tudo que vier em favor das Forças Armadas será aplaudido. Por exemplo, o caso das aposentadorias, que está muito claro que vão continuar em termos especiais. Mas me parece que, além disso, não há esse perigo de uma radicalização ao modo de 64 por parte dessa oficialidade. Esse pelo menos é o que eu estou vendo nesse momento, né? Pode ser que esse governo consiga cooptar, no pior sentido, né, generais e almirantes, etc., e aí o caldo entorna. Mas aí, se acontecer isso, nós não teremos mais um governo Bolsonaro. Nós teremos um governo das Forças Armadas, o que configura um verdadeiro golpe de Estado. Essa movimentação da área militar, me parece, será fundamental, porque as confusões, por outro lado, no interior aí das ditas lideranças civis do Bolsonaro, é explícita, né? Hoje, nos jornais, inclusive, já tem aí farpas trocadas entre o Paulo Guedes, o próprio Onyx Lorenzoni e por aí vai. E há uma divergência clara no momento em torno aí dessa herança do governo Temer e a proposta da contrarreforma da Previdência já aprovada em comissão especial da Câmara. O que você acha que vai acontecer aí, hein? Porque, por um lado, tem lideranças importantes dizendo que é inviável essa proposta aí já aprovada na comissão especial da Câmara. Por outros, o próprio Paulo Guedes, que dizem é o tal do superministro, bate na tecla que pelo menos parcialmente há de se aprovar alguma coisa ainda esse ano. Você acredita nisso? Olha, eu acho muito difícil, porque evidentemente boa parte das pessoas que conseguiram manter o seu mandato se deveu justamente ao fato de eles não terem aceitado tão facilmente essa tal da reforma da Previdência, né? Agora, veja, Paulo, eu acho que há um ponto que vem sendo muito acentuado, que é essa onipotência desse Paulo Guedes. Ele não é onipotente. Eu lembro sempre que no caso do Chile,
Você tinha um ditador sanguinário, Pinochet, você tinha os Chicago Boys, né, que impuseram aquele programa absolutamente delirante de privatização. Aqui eu não vislumbro essa possibilidade, pelo menos em plano imediato. Você não tem um instrumento de indução à força tão forte, tão claro, e você não tem uma equipe de cérebros comandados diretamente dos Estados Unidos, como é o caso dos Chicago Boys. Você tem, digamos, admiradores desse tipo de política, você tem cultuadores desse tipo de política, mas você não tem nada organizado ainda nessa linha. Pode ser que o Guedes consiga fazer isso, mas me parece que a tentação maior será justamente cooptar aqueles economistas, aqueles técnicos que têm uma visão um pouco mais matizada desses problemas, diminuindo um pouco essa radicalidade, digamos, exposta, proclamada pelo Guedes e pelo seu pequeno grupo. Com relação a isso, inclusive, aquele outro general, o Augusto Heleno, parece que foi no próprio primeiro turno, ele se posicionou de maneira frontal contrário às privatizações de forma generalizada, conforme defendido pelo Paulo Guedes. E agora, posteriormente à própria vitória eleitoral do Bolsonaro, o general Augusto Heleno, ele de alguma maneira contestou aquela história, que inclusive foi aventada por um alto funcionário do governo colombiano, de uma espécie de ofensiva militar contra a Venezuela, inclusive contando com o apoio do Brasil, né? O Augusto Heleno claramente botou panos quentes aí nesse tipo de possibilidade. Agora, o nosso ouvinte José Vitor, Roberto Romano, do Andaraí, ele te pergunta o seguinte: esse governo Bolsonaro parece ter prazo determinado, diz aqui o José Vitor. E aí ele lhe pergunta: há espaço para um golpe militar clássico nos moldes de 1964? Eu acho que sim, se as atrapalhadas aumentarem, se as repressões aumentarem, se os episódios de violência, né, aumentarem, evidentemente aí não precisa nem ter apenas o golpe clássico. Está na Constituição brasileira, infelizmente, né, isso foi um fracasso das forças progressistas, né, na Constituição de 88, aí volto a louvar a figura do José Genuíno, que batalhou contra isso, né? Está lá essa possibilidade da intervenção para estabelecer a ordem interna, que significa um pouco o artigo 48 da Constituição de Weimar, né? No caso da Constituição de Weimar, cabia ao presidente da República esse tipo de intervenção. No caso brasileiro, né, cabe às Forças Armadas. Então, é evidente que vem lá a continuidade com o pedido dos três poderes. Isso aí é uma coisa perfeitamente indispensável diante de situações de banho de sangue, etc. Então, eu não quero pensar nessa possibilidade por enquanto, né? Agora, evidentemente, esse governo ele vai depender muito desse jogo entre uma capacidade técnica, uma capacidade política e o arbítrio e o delírio de determinadas lideranças, a começar do próprio presidente. Se ele atenuar esse tipo de prática e de discurso, né, evidentemente ele pode durar bastante, pode até terminar seu mandato, mesmo aí Deus me livre, mas ele pode ser reeleito. Agora, no caso de uma situação como essa que nós estamos vendo, em que quase que, me perdoe o tom um pouco desrespeitoso, é o incrível exército de Brancaleone, né? Nós temos aí uma situação de tudo é possível, né? Se a oposição radicaliza, se os movimentos sociais radicalizam, etc., evidentemente você pode ter consequências graves. E eu gostaria também, Paulo, de lembrar que para essas forças progressistas que entram em oposição agora, seria necessário um repensar de proposições, de doutrinas, inclusive de programas. O PT, desde a Carta aos Brasileiros, está devendo à sua militância uma renovação e uma modificação dos seus procedimentos. E o que nós observamos ao longo de todos esses anos é cada vez mais a caracterização de um partido de Estado e não partido de sociedade. É um partido que está sendo cada vez mais dirigido
pelos interesses dos eleitos, não é? Daqueles que estão operando o Estado, e não auscultando os interesses dos militantes. E veja, nessa não derrota absoluta, nessa honrosa saída de domingo passado, foi muito forte o peso da militância de base, né? Então, me parece que esses dirigentes do PT, esses dirigentes políticos, deveriam voltar a ouvir, né? Por exemplo, no caso do PT, é mais do que urgente um Congresso Nacional aberto às suas tendências todas e que não coloque a hegemonia dessas bancadas parlamentares e desses executivos do partido acima dos interesses da população. Muito bem lembrado, aviso absolutamente importante. E eu diria, essa é uma questão que deve ser levada em conta não somente pelo PT, mas pelos demais partidos que se apresentam com vocação popular, com vocação de, na verdade, auxiliar na resistência popular ao governo de Bolsonaro. Mais uma vez eu lhe agradeço, Roberto Romano. Muito obrigado pela gentileza dessa entrevista. Um bom dia de trabalho para você, um forte abraço. Um grande abraço para você, para a dona Celeste e para os seus ouvintes. Conversamos com Roberto Romano, professor de Filosofia e Ética da Unicamp, e vamos agora a um próximo intervalo. Já já retornaremos. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação sempre na frente. Motorista da Rádio Bandeirantes que segue pela zona sul da cidade vai encontrar boa movimentação na orla de Ipanema, Copacabana, em direção a Botafogo. Tem trecho de perda de tempo na chegada à Rua Pinheiro Machado para você que vem do viaduto Santiago Dantas após a praia de Botafogo em direção ao túnel Santa Bárbara. Na orla da Lagoa, Avenida Borges de Medeiros com movimentação intensa e pontos de lentidão com destino ao túnel Rebouças. Melhor panorama pela Avenida Epitácio Pessoa. Acesse loja.souvenir.com.br e conheça essa novidade. Vai pintar? Vai de souvenir. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rádio Bandeirantes. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Trânsito. Motorista da Rádio Bandeirantes agora que sai de vias da zona norte da cidade, a Rua Teodoro da Silva com destino ao centro do Rio, vai apresentando boa movimentação. Não vejo dificuldades. Na Rua Maxwell, o panorama é o mesmo, na altura da Rua Uruguai. Motorista que segue pela Avenida Radial Oeste perde tempo próximo da Avenida Maracanã em direção à Praça da Bandeira. Rua Visconde Niterói, pelo outro lado da linha do trem, vai apresentando o melhor panorama. A Veda City coloca a solução nas suas mãos. Prevenir é melhor que remediar. Na hora de impermeabilizar piscinas, use Veda City na sua construção. Proteja sua casa e seu bem-estar. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2.
Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e eu contemplo aqui as participações dos nossos ouvintes. O Netas Galo nos diz o seguinte: o conteúdo do programa é um registro histórico, fantástico. No futuro, as pessoas não terão dificuldades em relatar nos livros o grau de submissão dessa turma frente aos Yankees. É de embasbacar, diz aqui o Netos. O César Ribeiro, por sua vez, diz o seguinte: bom dia, Passarinho e família Faixa Livre. Muito bom dia, César. Ele diz, mais uma vez, parabéns pelo alto nível da programação. Não me surpreenderia se Ciro Gomes se tornar ministro de Bolsonaro. Este optou por uma postura vergonhosa no segundo turno das eleições. É verdade, eu também acho lamentável a posição de Ciro Gomes, não somente no segundo turno, mesmo agora, por mais... e eu sou insuspeito para falar isso, porque sempre fui um crítico muito forte aqui dos governos do PT. Outra coisa é, nesse momento, se priorizar um ataque ao PT. Eu sei que o PT agiu de forma muito ruim, no meu ponto de vista, em relação às pretensões de Ciro Gomes, inclusive com aquelas articulações que levaram o PSB a romper um acordo que estava em curso com o PDT para o apoio ao Ciro Gomes. E, na verdade, em troca de nada, né? Porque o PSB sequer apoiou nas eleições o candidato Haddad, ou o candidato que viesse a ser escolhido pelo PT, porque essa foi outra novela do PT, né? Procurou investir até onde pôde na possível candidatura do Lula, quando todos nós sabíamos que a partir do Lula ter se entregado à Polícia Federal, essa possibilidade, e para cumprir a sua sentença de prisão, essa possibilidade do Lula ser candidato se afastava, mas mesmo assim a direção do PT optou por segurar até onde pôde a liberação para um outro candidato, que no caso foi o Haddad, que acabou tendo muito pouco tempo de campanha antes da realização do primeiro turno. Então, tudo isso são questões que devem ser cobradas, sim, do PT. Mas me parece que dessa forma que o Ciro se coloca, ele quer, na verdade, se afastar, se descontaminar aí da relação com o PT. O problema é que o PT é parte integrante de uma frente que me parece necessária contra o Bolsonaro, especialmente dentro do Congresso, né? O PT é a maior bancada que se tem lá, né? Agora, eu acho que na sociedade, de fato, é necessário se construir novas posições políticas, especialmente no campo da esquerda. A esquerda também, assim como a centro-direita, eu tenho apontado, saiu muito acéfala, a esquerda precisa não somente de fortalecer suas lideranças, mas fortalecer um programa claro para o Brasil, um programa que volte a dar esperança aos trabalhadores na própria luta política. O Rafael Rosa Hagmaier, ele diz o seguinte: o novo governo será das fake news. E Frente Ampla é o nome que traz à memória de Carlos Lacerda na ditadura militar. Frente Ampla era uma tentativa que se costurou ali, depois que o golpe de 64 de fato se consolidou, expelindo inclusive figuras como o próprio Carlos Lacerda. Ele patrocinou a tentativa de uma formação de uma chamada Frente Ampla, se unindo com o João Goulart e o Juscelino Kubitschek, né? Aliás, o Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerda, por razões diferentes, de alguma maneira acreditaram que o Castelo Branco iria garantir o calendário eleitoral de então, né? Rotundo engano. Bem, na ponta da linha, cumprimento o comentarista histórico do Faixa Livre, o economista Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Ademar Mineiro, a gente já tem o que conversar aí sobre o futuro governo Bolsonaro, a começar por esse superministério. Foi anunciado, de fato, a fusão aí ontem pelo Bolsonaro das pastas da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Comércio Exterior.
E isso já produziu críticas, e críticas dos industriais, através da Confederação Nacional da Indústria. Como é que você viu esse anúncio? Olha, na verdade é o segundo ponto de atrito aí com o setor industrial, né? As primeiras declarações que foram feitas a respeito da não prioridade do Mercosul, já levantadas aí pelo ministro indicado, né, Paulo Guedes, já se confrontaram com o setor industrial, porque uma parte importante das exportações brasileiras, especialmente exportações de produtos manufaturados, ou seja, produtos que vêm da indústria, é exatamente para o Mercosul e para a Argentina em particular. Então, quando se diz que a Argentina não era prioridade, o Mercosul não era prioridade, você já comprou uma primeira discussão. E agora, de novo, o empresariado industrial questiona aí essa fusão. Eles dizem que deixam de ter um ministério de interlocução específica com o setor industrial e agora vão dissolver as suas demandas aí no meio de uma série de temas que vão ser tratados por esse novo superministério, né? Não só os temas da indústria, mas até os temas do comércio exterior, né? que é onde o empresariado industrial tem muitos interesses. Então, eles estão começando a vislumbrar aí as dificuldades que vão ter com esse novo governo, né? E começam, inclusive, digamos, a usar um termo para queimar, né, a articulação que vem sendo feita nas últimas semanas, né, pelos setores que estão mais em torno da candidatura Bolsonaro, né, chamando de espécie de República do Rio de Janeiro, né, ou seja, mostrando que o setor industrial paulista não vem sendo representado nessas conversas. Então, esse já é um indicador de que eles vão pressionar e comprar uma certa briga e começam a usar também as articulações com os parlamentares próximos do bolsonarismo, eleitos pelo partido Bolsonaro em São Paulo, para fazer essas pontes. Vamos ver onde isso vai levar, porque realmente a visão expressa nos últimos tempos pelo Paulo Guedes, esse suposto superministro que vai ser indicado, né, é uma visão bastante complicada para o setor industrial, não só pela perspectiva do abandono aí do processo de integração regional na América do Sul, né, como a visão de uma abertura rápida, né, uma redução rápida de tarifas sem contrapartidas na área do comércio exterior e toda visão expressa por ele também a respeito da modernização industrial, da indústria 4.0 e como que o Brasil se acoplaria a esse processo internacional, né, praticamente destruindo o setor industrial brasileiro. Então, vamos ver, a indústria tem algum peso ainda, tem que ver como as grandes transnacionais vão reagir, porque, na verdade, nos últimos tempos, né, você teve um processo de internacionalização ainda maior da economia brasileira. Então, quando você está falando hoje de setor industrial, cada vez mais você está falando de grandes transnacionais, e aí também tem um problema, né, porque vários dos grupos empresariais e países sedes dessas empresas manifestam, especialmente a Alemanha, mas não só a Alemanha, né, manifestaram enorme preocupação com a eleição de Jair Bolsonaro. Então é melhor já prestar atenção nessas tensões que vão se avolumando até antes do candidato tomar posse, né? Inclusive o presidente francês, o Macron, ele claramente fez menção, ele parabenizou o Bolsonaro, mas ele manifestou preocupação com essa história do governo Bolsonaro, o futuro governo Bolsonaro, vir a denunciar o Acordo Climático de Paris, né? Então são problemas. E os industriais também ficam preocupados com essa anunciada fusão do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente, que ontem também o Bolsonaro recuou do recuo, né? Porque a ideia original era a fusão, aí industriais, o pessoal do meio ambiente, os ambientalistas reclamaram, ele ensaiou um recuo durante a campanha e ontem ele reafirmou a ideia de fundir essas duas pastas.
o que também preocupa industriais e principalmente o setor exportador aí de produtos agrícolas e minerais, porque além da questão aí do meio ambiente, a preocupação, e do Mercosul, a preocupação também com posições que possam ser contrariadas, posições da China ou dos países árabes, né? Porque tem aquela história também da transferência da embaixada brasileira lá de Tel Aviv para Jerusalém, o que vai comprar uma briga danada lá com boa parte dos países árabes. E essa situação da China, a quem o Bolsonaro já declarou aí a sua animosidade, fere completamente os interesses do Brasil no comércio exterior hoje em dia, né? Então, na verdade, você está se movendo com duas ações e ambas inviabilizam totalmente o comércio exterior, né? Porque, de um lado, você ameaça sair do acordo climático, do acordo de Paris, né? Anuncia uma série de medidas de flexibilização para permitir a ocupação de área indígena, de que vai tratar a questão do campo, né? E a questão da posse da terra na bala, né? Na violência, anuncia medidas de fazer vista grossa à fiscalização ao trabalho escravo, né? E medidas antissindicais, ou seja, tudo isso abre um flanco enorme para o país ser questionado internacionalmente a respeito de temas sociais, trabalhistas e ambientais. Isso tem muito peso hoje em dia nessas reuniões que buscam acordos multilaterais, não é, Ademara? Seria bom você até exemplificar essas questões aqui para os nossos ouvintes, porque você acompanha muito essas negociações multilaterais e tem peso essa questão das cláusulas sociais, não é isso? Exatamente. E ambientais também, né? Para muitos países aí, países para os quais o Brasil é exportador, especialmente de produtos primários ou semi-manufaturados, né? E aí eu listaria todos os países da União Europeia, né? E países da Europa que não são da União Europeia também, como Noruega, Suíça, né? Mas também países como Canadá e Japão têm enormes preocupações, Austrália também, Nova Zelândia, né? Tem enormes preocupações nessas áreas, e não é só uma questão da preocupação das populações desses países, é uma questão de que os seus competidores usam essas acusações para barrar os produtos também, né? Então, você teria enormes dificuldades para produtos como carnes, que o Brasil é grande exportador, né? Tanto de bovinos quanto de suínos e frangos, né? E toda a parte de aves. Açúcar, etanol, soja, né? Minérios, etc., né? Para esses países. Bom, se para esses países você teria dificuldades por conta dessas cláusulas ambientais, sociais e trabalhistas, né, que existem, a preocupação de respeito aos acordos e convenções da OIT, convenções climáticas, etc., né, convenções a respeito de direitos indígenas, direitos humanos em geral. Outros países fazem uma certa vista grossa a essas questões, né? Como é o caso, por exemplo, da China, como é o caso dos países do Oriente, né? Os países árabes, entre outros. Mas aí vem o lado ideológico, né? Então, aí o Bolsonaro e a sua assessoria compram uma briga enorme com a China, né? De novo, está hoje nos jornais, que parece que um jornal chinês, e lá a imprensa é extremamente controlada pelo governo, então se um jornal falou, expressa de certa forma posições do governo. Criticou pesadamente o governo eleito no Brasil a respeito das relações que sinalizou ter com Taiwan, que a China considera uma província rebelde, né? Das ameaças que fez a respeito dos investimentos chineses no Brasil, etc. E para os países árabes, o Brasil sinaliza com duas coisas que são muito sensíveis para os árabes, né? Deixar de reconhecer o Estado da Palestina, né, que o Bolsonaro já sinalizou, e uma eventual mudança da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, né, que, enfim, é uma demanda israelense, né, dos governos conservadores de Israel, e é um ponto super sensível, criticado
e negado aí pelo conjunto dos países árabes, independente aí da sua afiliação religiosa ou política. Todos concordam em que isso não deve acontecer. Então aí você abre um enorme flanco ideológico para também ter problemas comerciais, tanto com a China, que hoje é o seu principal parceiro comercial e investidor, quanto para esses países árabes, não é, para os quais você é um enorme exportador de carnes e açúcar. Né? Então você, na verdade, está pré-anunciando uma crise no comércio exterior se todas essas medidas forem levadas adiante. Né? E a questão da fusão dos ministérios tem que ser vista aí dentro desse conjunto de medidas, assim como toda a crítica que foi feita também ao Itamaraty pelo seu posicionamento ideológico. Na verdade, a gente está vendo agora o posicionamento ideológico por parte do governo eleito, do novo presidente eleito, né, a respeito de temas como os temas da Palestina, da localização da Embaixada Brasileira em Israel, ou a questão da relação com a China. Então, você abre um perigo numa área que, desde o segundo governo do Fernando Henrique, passando por todos os governos Lula e Dilma, não foi, mesmo pelo curto governo Temer, né, você não teve nenhuma crise maior. Né? Na verdade, até você, durante o governo Lula, acumulou esse volume de reservas que mantém aí uma certa tranquilidade no setor externo até aqui. Né? Então, é bom acender uma luz amarela aí, porque você está criando alguma turbulência onde não tinha perigo nenhum até aqui, né? Pois é, e o editorial do jornal chinês, ele claramente aponta que custará caro essa aproximação, essa possível aproximação do governo brasileiro com Taiwan, não é? Que é considerado uma província rebelde, né, da China. Isso o Bolsonaro, me parece, vai ter que recuar dessa posição, não é? Porque, evidentemente, a pressão do setor agromineral exportador será muito forte. E esse é um setor também que, me parece, apoia o Bolsonaro, apoiou a eleição do Bolsonaro, né? Então haverá aí, falava-se muito de uma espécie de disputa no interior do governo do PT, né, a partir de 2003, entre esquerda e direita. Me parece que disputa vai existir nesse governo do Bolsonaro, entre esses diversos setores aí que se unificaram de forma oportunista em torno do capitão, né? Isso ainda vai dar muito barulho, Ademar, pelo menos é a minha sensibilidade. Toda a força da campanha do Bolsonaro de principalmente investir aí contra a crise econômica, associando a crise econômica ao PT, à corrupção, a partir de agora deixa essa razão de ser da pregação bolsonarista, será deixada de lado, porque eles vão ter que apresentar soluções para a crise brasileira, né? Uma crise que agrave, do seu ponto de vista do emprego, do seu ponto de vista do crescimento econômico, do seu ponto de vista dessa inserção da economia brasileira na economia internacional, de uma forma muito desfavorável, me parece, ao nosso país. Já há uma polêmica, inclusive, em relação a essa questão de uso das reservas internacionais. Ontem o jornal Valor Econômico afirmou que o Paulo Guedes pretende usar uma parte dessas reservas para abater a dívida pública. O próprio Paulo Guedes tratou de desmentir hoje nos jornais. Então tem bateção de cabeça para tudo quanto é lado, né? Tem, não. E eu reforçaria aí em 2 dias essa que foi pesada a respeito da discussão da Previdência, né? Onde um dos principais, talvez o principal articulador político do Bolsonaro, o deputado Lorenzoni, falou que agora não é hora de tratar disso, porque na verdade é uma discussão no Congresso, né? Você precisa aprovar uma proposta no Congresso. E o assessor econômico, Paulo Guedes, dizendo que o Lorenzoni não entende de economia, quem fala de economia é ele, né? E tem que ser aprovado, como se, digamos, no fundo não fosse uma questão de aprovar uma emenda no Congresso, não? Ou seja, uma questão mais política do que econômica, né? E, bom, essa bateção de cabeça aí vai ter que ser arbitrada de alguma forma pelo presidente eleito, né?
E aí eu acho que digamos, esses posicionamentos vão começar a se desenhar, né? A campanha foi toda muito fluida, né? O candidato fugiu de todos os momentos onde poderia explicitar mais as suas posições, começou a fazer isso lá no comecinho da campanha, quando a campanha foi para a TV, escorregou várias vezes, né? Ele, seus assessores, o próprio candidato à vice-presidência, várias vezes abriram flanco, né? Quando falaram, depois a Ordem Unida, especialmente depois do episódio lá de Juiz de Fora, da facada, né? Foi todo mundo ficar quieto. Então, numa campanha muito esquisita, se ganhou uma eleição sem dizer exatamente o que ia fazer, a menos desse discurso mais fundamentalista, ideológico, né? Mas que não anunciava medidas concretas. Agora, como você falou, e como vários estão falando no jornal, é a hora de preparar para abrir a quitanda, né? Botar as coisas para funcionar, enfim, tem que operar aí uma economia que vem aos trancos e barrancos nos últimos, pelo menos, 4 anos, né? E o que vai se fazer, né? Quais são as medidas, quem vai arbitrar essas diferenças aí entre esses setores que foram se aglutinando de forma ideológica, oportunista, ou o que quer que seja, em torno do candidato, e agora precisam, digamos, saber o que é para fazer, né? E o que é para fazer não é simples, né? Qualquer mexida, como a gente viu, vai causar resistências de um ou outro setor, e isso daí começa a articular coalizões de veto do ponto de vista da política. O bolsonarismo não tem uma maioria congressual, depende aí de negociação com uma série de setores no Congresso, né? E esses vários grupos também influenciam esses setores que vão estar na negociação. Então vai ser um jogo muito pesado, especialmente porque a gente não sabe, digamos, o que foi efetivamente pensado aí pelo candidato para levar adiante, né, o programa Bolsonaro. Eu me dei o trabalho de ler todos os programas dos candidatos. O programa Bolsonaro, na verdade, parecia um grande PowerPoint, né, uma coisa assim para apresentação, e nos pontos relativos à economia, muito pouca coisa estava explicitado, né? Então, agora ele vai ter que mostrar exatamente o que ele vai fazer, e, como já aconteceu com os industriais, vários setores vão começar a manifestar aí as suas dúvidas, as suas preocupações e até as suas contestações a respeito dos rumos que vão ser escolhidos, né? Com relação à história da contra-reforma da Previdência, de acordo aí com o que já foi aprovado na Comissão Especial da Câmara, outra liderança importante do campo bolsonarista, o senador eleito por São Paulo, com 9 milhões de votos, o Major Olímpio, ele ontem também, em entrevista à Rádio CBN, ele deixou claro que não tem menor condição de votar, ele nem acredita que possa votar, e ele disse claramente, se for votar, ele vota contra, né? Agora, Ademar, pois não? Não, é porque uma das medidas que estão ali é essa questão de você dissolver ou amenizar as diferenças entre as aposentadorias do setor do funcionalismo público civil e militar, ou das polícias, né? E essa medida, evidentemente, não interessa a esse setor militar que também orbita em torno do bolsonarismo. O Major Olímpio talvez é uma das expressões desses setores das polícias estaduais, né? que ele representa, né? Ele ontem desfilou um conjunto de razões que expõe as brutais diferenças entre um trabalhador do setor público, especialmente da área de segurança, e um trabalhador seletista, né? Então ele tem argumentos, não lhe faltam. Agora, no meio de tudo isso, Ademar, o Comitê de Política Monetária hoje bate o martelo a respeito da taxa Selic mais uma vez. O que você acha que pode acontecer? Olha, nessa confusão toda, isso parece inexpressivo. Agora, o que eles tinham anunciado é que provavelmente devem manter essa taxa ou apontar alguma forma de viés de alta para frente face às incertezas, mas eu acho que talvez o mais provável seja manter. Agora, isso aí não está influenciando em nada nessa altura do campeonato, né? Esse é que é o ponto, né? Não, tem uma questão que é importante nessa área, porque há pressões do mercado financeiro para o atual presidente do Banco Central, o Ilan Goldfein,
se manter no seu posto. Durante a campanha, o Ilan andou dizendo que não ia topar, continuar, produzir um certo mal-estar no mercado de ações. Você acha que ele continua? Não sei, eu não sei o que está sendo discutido, né? Talvez algum tempo para ganhar tempo no começo. Agora, você vai ter que ver, digamos, o Ilan expressa também uma posição aí dentro do mercado financeiro, que não concorda, digamos, muito a fundo com a visão também do Paulo Guedes. Tem diferenças aí na área do próprio mercado financeiro. O Ilan é um cara do Itaú, né? Então, o que vai ter que se ver é até que ponto aí ele vai concordar. Talvez concorde em ficar um período de transição até que se tenha, digamos, um nome para o presidente. Tem que lembrar que o presidente do Banco Central tem que ser aprovado pelo Congresso, né? E o novo Congresso só toma posse lá na frente, né? Em fevereiro, se eu não me engano, né? Isso, 1º de fevereiro. Isso, então talvez ele cumpra aí esse papel de permanecer no posto até que esse novo Congresso tome posse e se crie aí algum nome que possa ser aprovado pelo Congresso, né? Ademar Mineiro, mais uma vez eu te agradeço. Muito obrigado por essa entrevista aqui ao nosso programa Faixa Livre. Um bom dia de trabalho para você. Um forte abraço. Bom dia, Paulo. Um grande abraço para você e para os ouvintes. Conversamos aqui com Ademar Mineiro a respeito das idas e vindas aí do governo Bolsonaro na área da economia. Olha, a Marina Carneiro, ela diz aqui: bom dia, Paulo. Bom dia para você, Marina. Ela diz: ontem fui a Cinelândia e também ao endereço do outro ato convocado para o mesmo horário, sem ter conseguido participar de nenhum. Fiquei aguardando, principalmente na Cinelândia, alguma organização e figuras que poderiam trazer alguma orientação quanto à resistência. E, infelizmente, voltei frustrada por não ter participado de nada. A meu ver, faltou organização. Ou então, eu devo ter perdido o bonde. Você sabe informar o que de fato aconteceu ontem? Deixa um grande abraço. Olha, Marina, de fato houve, em primeiro lugar, na segunda-feira, o Guilherme Boulos, por sua conta e risco, convocou um ato em nome do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Convocou, na verdade, atos em todo o Brasil para a terça-feira. Agora, aqui no Rio de Janeiro, as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, reunidas na própria segunda-feira, deliberaram que aqui no Rio o que haveria seria uma reunião, uma plenária de movimentos sociais, dos partidos políticos, lideranças políticas, na Galeria dos Empregados do Comércio, em uma reunião para discutir, na verdade, a formação de uma frente de resistência democrática. O Ciro Garcia, que ontem nós aqui entrevistamos, nos disse que o PSTU e me parece a CSP com Lutas havia mantido, na verdade, a ideia de um ato público e na Cinelândia, e no mesmo horário dessa reunião convocado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Então, me parece que o que pode ter acontecido é que a turma do PSTU e do CSP com Lutas manteve o ato público na Cinelândia, pelo visto foi muito esvaziado, e, por sua vez, a reunião lá na Galeria dos Empregados do Comércio foi uma reunião muito forte e deliberou, inclusive, pelo calendário de atividades que eu aqui, inclusive, mencionei, que envolve um novo ato de mulheres, a resistência permanente à ideia de se levar à frente a contrarreforma da Previdência, mobilizações para o próximo dia do zumbi. Então, foi tirado ali a ideia da formação de uma frente de resistência democrática. Então, são essas informações que eu tenho para te dar. Já o José Quirino, lá de Irajá, ele continua repercutindo aqui a entrevista de ontem com o vice-presidente, com o presidente interino do Clube Militar. Ele diz: bom dia, Paulo e ouvintes. Bom dia para você também, José. Ele diz: fiquei estupefato com a entrevista do general. Lembro que entre países não há amizades, mas sim interesses. É lamentável que a autoridade tenha opiniões subservientes sobre a rapinagem internacional em relação ao nosso país. Devemos nos manter na luta
contra o fascismo, diz o José Quirino. Muito obrigado, José Quirino, pela tua participação. Bem, agora vamos novamente a um breve intervalo, voltaremos em seguida. Trânsito. Motorista que segue em direção à zona sul da cidade perde tempo agora no acesso ao elevado Paulo de Fronten, rumo ao túnel Rebouças. Já mais próximo ao túnel, a movimentação é intensa em direção à Lagoa. Motorista que vai pelo elevado 31 de março, pelo túnel Santa Bárbara, pode ser uma alternativa neste instante. Dou uma checada agora na descida da Grajaú Jacarepaguá, trecho de retenção na chegada a José do Patrocínio, próximo ao Grajaú, com destino à rua Teodoro da Silva, na zona norte da cidade. Envie dinheiro do Brasil para o mundo sem sair de casa, através do aplicativo da Western Union, e por apenas R$ 9,90. Baixe o app WU Brasil agora mesmo. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Movimentação no gasômetro ainda é complicada na chegada ao centro da cidade. Há lentidão em direção à Avenida Francisco Bicalho, Avenida Rio de Janeiro, indo por baixo, com o mesmo panorama. Isso influencia na chegada pela ponte. Eu vi ali retenções para quem vai em direção ao Rio de Janeiro, na altura da Grande Curva e também na reta do Cais. Antes, na chegada ao vão central, a movimentação é intensa para você que vem de Niterói. Corolla XEI automático 2019 por R$ 99.990 à vista, com taxa zero no ciclo Toyota com recompra garantida. Grátis, kit de acessórios genuínos. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, e eu anuncio que será hoje o lançamento do livro do professor Ricardo Antunes, o seu novo livro, Tendências do Mundo do Trabalho e a Questão Social, aqui no Rio de Janeiro. Será lá no auditório da Escola de Serviço Social, a partir das 18h30. O auditório da Escola de Serviço Social da UFRJ fica aqui na Avenida Pasteur, no campus da Praia Vermelha. E a Célia Freitas aqui registra que o Faixa Livre é um programa fundamental nesses tempos de valorização da boçalidade e da violência. Vida longa ao Faixa Livre. Assim esperamos, Célia. O Robert Jardim Palmares diz que lamenta profundamente que pessoas que não têm nada a ver com o povo sejam eleitos. Temos que aprofundar e valorizar nosso voto. Bom dia a todos. O Antônio Fernandes de São Gonçalo diz: Passarinho, com a possível reforma da Previdência, as pessoas que estão prestes a se aposentar poderão ser prejudicadas? Em quais aspectos? E deixa aqui o seu bom dia. Um bom dia para você também, Antônio Fernandes. Olha, o Antônio, o que acontece é que não
a gente não sabe o que será aprovado. Na verdade, isso não está definido. Inclusive, lideranças aí dos bolsonaristas dizem que não há com menor condição de se aprovar, levar à frente aquela proposta já aprovada na Comissão Especial da Câmara. Mas na ponta da linha, eu cumprimento o professor Carlos Eduardo Martins, professor de Ciência Política da UFRJ. Professor Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, Paulo. Um abraço para ti e para os ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado por você nos atender novamente. A gente quer conversar sobre a eleição, evidentemente, do Bolsonaro, mas principalmente o seguinte: como é que você está vendo a movimentação das oposições? O Ciro Gomes disparando críticas contra o PT. O PT querendo se afirmar como a grande liderança de uma frente democrática dentro do Congresso, mas também fora do Congresso. Quer que o Haddad organize, na verdade, a resistência na sociedade civil. E o Guilherme Boulos, o MTST, querendo claramente se apresentar já como uma liderança maior da oposição popular. Como é que você vê essa resistência a Bolsonaro? É um momento de desmonte de uma articulação de enfrentamento à direita que se fazia antes. Então, houve realmente uma derrota muito contundente do PT, do Partido dos Trabalhadores, e isso abre para uma ressignificação de como é que a esquerda, o campo democrático vai se comportar. Então é natural que nesse momento hajam várias iniciativas buscando se afirmar como iniciativas que lideram facções desse campo democrático de esquerda, seja os movimentos de rua, seja a articulação de uma frente no Congresso para barrar reformas que o Bolsonaro pretenda estabelecer, seja, enfim, a indicação de quem poderá ser o candidato em 2022 para enfrentar, enfim, essa direita que tomou o governo no país. Então, é um momento de muita especulação, onde as divisões na esquerda se revelam com muita clareza. Acho que esse é um processo natural que aponta para uma reorganização que está em curso em função do colapso da hegemonia petista, ou pelo menos de um declive muito grande da hegemonia petista no campo das esquerdas, né? Se nós pegarmos o PT nas eleições de 2006 para cá, a votação que se tem é descendente de forma contínua. E agora o candidato Haddad atingiu mais ou menos o patamar que os tucanos atingiam na confrontação com o PT, né? Então, de fato, há um declive dessa força, que continua a ser uma força importante dentro do campo democrático brasileiro, mas não pode mais pretender ter o monopólio ou a hegemonia que tinha antes. Agora, me parece, Carlos Eduardo, que no interior do Congresso, especialmente da Câmara dos Deputados, essa hegemonia petista será inevitável, porque a maior bancada da Câmara continua sendo do PT, e eles claramente terão condições aí de estar à frente desse processo de resistência às iniciativas do governo Bolsonaro. Agora, o grande problema é que no campo da sociedade civil, parece que o PT quer projetar inclusive o Haddad como grande articulador de uma frente democrática. Me parece que aí o PT tem problemas, não é? Porque, em primeiro lugar, você vê alguma possibilidade do PT apresentar alguma autocrítica a respeito de toda a experiência dos seus governos, a concepção de governabilidade que foi construída aí, a pretexto, inclusive, de se evitar retrocessos, e me parece que foi uma estratégia fracassada, e especialmente a própria nitidez hoje programática do PT. A gente não sabe bem ao certo qual é a relação do PT, por exemplo, com as reformas estruturais que há mais de 50 anos o Brasil, de alguma maneira, aguarda para vir a ser um país minimamente dono da sua soberania, independente, que enfrente o subdesenvolvimento de fato. Como é que você vê esse processo aí de possível autocrítica do PT? Ou isso não é necessário, no seu ponto de vista?
Eu acho que a candidatura Haddad revela uma tendência do PT a fazer concessões crescentes à centro-direita brasileira. A candidatura Haddad foi abandonando vários aspectos do seu programa, a ideia de fazer uma Assembleia Constituinte para, por exemplo, fixar limites aos mandatos dos membros da magistratura, a ideia, por exemplo, de uma regulação democrática da mídia, tudo isso foi sendo abandonado em nome da construção de uma maioria, não é, que pudesse barrar a extrema-direita. E, na verdade, o candidato Haddad atirou no vazio, porque buscou apoio numa centro-direita que, na verdade, havia cruzado os braços para essa iniciativa ou se passado ativamente para apoiar a campanha do Bolsonaro. Então, estrategicamente, a concepção do PT está equivocada. Não é preciso, efetivamente, entender que há um conflito de classe no Brasil que é profundo, e essa posição de paz e amor, não é, com os setores conservadores no Brasil, não é, em nome de uma possível paz perpétua, desaguou no absoluto fracasso, porque o que houve durante os governos petistas foi um período de trégua para uma rearticulação brutal da direita para tomar novamente o governo e o Estado brasileiro. Então, a concepção estratégica do PT está equivocada. E no próprio Congresso, o PT tem efetivamente a maior bancada, mas muito insuficiente por si só para fazer frente ao avanço que pode ter o governo Bolsonaro sobre a Constituição brasileira e a imposição de certas reformas. Então, dentro do próprio campo da esquerda, o PT tem aí menos da metade, digamos assim, dos parlamentares ligados ao campo mais à esquerda ou à centro-esquerda do país. Então, acho que o PT não pode ter mais a mesma pretensão de monopolizar o espaço das esquerdas e vai ter que se abrir para outras versões e concepções. O problema é que muitas vezes, por exemplo, certas versões que vão aparecendo são tão moderadas quanto, como é o caso do Ciro Gomes. Né? Falta, efetivamente, no Brasil, a construção de uma liderança política que possa expressar, numa visão à esquerda, a radicalidade que a direita está expressando dentro da sua agenda. Mais do que lideranças, me parece que faltam partidos que encarnem essa tarefa, não é, Carlos Eduardo? Como é que você vê o PSOL nisso? Porque o PSOL ensaiou para essas eleições uma aliança aí com o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com o PCB, com setores aí dos movimentos sociais. Você acha que o PSOL teria condições, junto com esses seus aliados, de construir uma alternativa à esquerda consequente? Do ponto de vista estratégico, é quem defende essa posição com mais contundência. O PSOL vai ter que reavaliar também a sua posição nessa eleição. Acho que vai ter que se descolar do lulismo, de fato. Você acha que eles ficaram muito colados ao lulismo? Acho que sim. Acho que houve uma aposta demasiada no fato de que a figura do presidente Lula seria a chave para um bom desempenho eleitoral de uma frente esquerda. Acho que o pessoal partiu com essa concepção de uma frente de esquerda desde o início. Ele tem apresentado um candidato independente, mas o pessoal apostou claramente numa frente onde o lulismo fosse o aspecto fundamental. Isso certamente vai ter que ser revisto, e acho que a esquerda tem que apostar no aspecto que são as mobilizações de rua e a organização ativa da sociedade civil. Isso, a meu ver, tem que ser um aspecto fundamental. Eu acho que o enfrentamento, nesse momento, ele tem que ser feito também fora do Congresso. Né? Tem que haver uma articulação entre essa frente esquerda que está no Congresso com os movimentos sociais, inclusive porque o objetivo agora do governo Bolsonaro
é atingir as bases da esquerda na sociedade civil. Né? A universidade pública está na linha de tiro do Bolsonaro. É verdade. Então, é preciso garantir, né, as posições do campo democrático na sociedade civil, porque os bolsonaristas acusaram muito a esquerda de ser gramsciana. Na verdade, gramscianos estão sendo eles, gramscianos de extrema-direita, porque eles não querem só tomar o governo, eles querem destruir as posições da esquerda na sociedade civil, e essa é uma situação de alto risco para a democracia do país. Carlos Eduardo Martins, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, sempre proveitosa. Um abraço a você, um bom dia de trabalho. Eu que agradeço, um forte abraço. Conversamos aqui com o professor Carlos Eduardo Martins, professor de Ciência Política da UFRJ, e vamos encerrando nosso programa. Agradeço a audiência que vocês nos deram, e amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes AM 1360, em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Até lá!